a pulsação da morte. Não haveria nenhuma possibilidade de chegar a conhecer a morte se ela acontecesse só uma vez. Mas, felizmente, a vida não é mais que uma contínua dança de nascimento e morte, um bailado de mudanças. Toda vez que ouço o sussurrar de um ribeirão de montanha, ou as ondas quebrando na praia, ou ainda as batidas do meu coração, escuto o som da impermanência. Essas mudanças, essas pequenas mortes, são nossos elos vivos com a morte. Elas são o pulso da morte, o coração dela batendo, incitando-nos a largar todas as coisas a que somos apegados. Vamos então trabalhar com essas mudanças agora, durante a vida. Esse é o verdadeiro modo de nos prepararmos para a morte. A vida pode ser cheia de dor, de sofrimento e dificuldades, mas todas essas experiências são oportunidades que nos são dadas para nos ajudar a aceitar emocionalmente a morte. E só quando acreditamos que as coisas são permanentes que perdemos a oportunidade de aprender a mudança. Se desperdiçarmos essa possibilidade, fechamos-nos e nos deixamos dominar pelo apego. O apego é a fonte de todos os nossos problemas, uma vez que a impermanência para nós é sinônimo de angústia. Agarramo-nos desesperadamente às coisas, mesmo que todas elas mudem. Vivemos com pavor de soltar, com pavor do próprio viver, já que aprender a viver é aprender a soltar. E essa é a tragédia e a ironia da nossa luta pela permanência. Ela não só é impossível, como nos traz exatamente a dor que procuramos evitar. A intenção por trás da atitude de agarrar pode não ser ruim em si mesma. Não há nada de errado com o desejo de ser feliz, mas aquilo que tentamos nos agarrar é, por natureza, impossível de ser agarrado. Os tibetanos dizem que não se pode lavar a mesma mão suja 2 vezes na mesma água corrente e acrescentam: não importa o quanto você esprema um punhado de areia, jamais obterá o óleo dele. Ter a impermanência no coração é tornar-se lentamente livre da ideia de apego, da nossa visão distorcida e destrutiva da permanência, da falsa paixão pela segurança que usamos como base para tudo que construímos. Começamos a compreender, devagar, que toda dor no coração, produzida pelo apego que nutrimos, pelo que não podemos conservar, é no sentido mais profundo, desnecessário. No começo, também isso pode ser doloroso de aceitar, porque parece muito estranho. Mas à medida que refletimos e continuamos refletindo, nosso coração e nossa mente passam por uma transformação gradual. Soltar começa a parecer mais natural e vai se tornando cada vez mais fácil. Pode demorar um pouco tempo mergulhar nisso, conforme a extensão da nossa insensatez. Mas quanto mais refletimos, mais desenvolvemos essa perspectiva de soltar. É então que ocorre uma mudança no nosso modo de olhar para tudo. Contemplar a impermanência por si só não basta. É preciso trabalhar com isso em sua vida. Assim como os estudos médicos exigem teoria e prática, assim também a vida. E na vida, o treinamento prático é aqui, é agora, no laboratório da mudança. Quando ocorrem mudanças, aprendemos a olhar para elas com nova compreensão. E embora continuem surgindo como antes, alguma coisa em nós estará diferente. A situação toda estará então mais descontraída, menos intensa e dolorosa. Mesmo o impacto das mudanças que atravessamos nos parecerá menos chocante. A cada mudança sucessiva, percebemos um pouco melhor e a nossa concepção da vida torna-se mais profunda e mais ampla. Trabalhando com mudanças. Vamos fazer uma experiência. Pegue uma moeda e imagine que ela representa o objeto pelo qual você tem apego. Segure-a firmemente nos seus dedos e alongue seu braço com a palma da mão para baixo. Agora, se você solta ou relaxa seus dedos, perderá aquilo a que está ligado. Por isso, você a segura. Mas há outra possibilidade. Você pode soltar e ainda assim conservar a moeda. Com seu braço ainda esticado, volte a palma da mão para cima. Afrouxe os dedos e a moeda não cairá.
ficando em sua palma. Você nada terá feito, e a moeda ainda estará ali, mesmo com todo o espaço ao redor dela. Assim, há um modo de aceitar a impermanência e ainda gostar da vida, de uma só vez e ao mesmo tempo, sem apego. Vamos pensar agora no que acontece geralmente nos relacionamentos entre as pessoas. Com frequência, elas só descobrem que amam seu parceiro quando de repente percebem que o estão perdendo. Então agarram-se a ele, ainda com mais força. Mas quanto mais o agarram, mais ele lhes escapa e mais frágil a relação dos dois se torna. Estamos sempre querendo a felicidade, mas o modo como a perseguimos é tão desastrado e inadequado que tudo que obtemos é mais sofrimento. Normalmente, assumimos que precisamos dominar para ter aquele algo que nos garantirá felicidade. E nos perguntamos, como é possível saborear alguma coisa se não podemos possuí-la? Quantas vezes o apego é tomado por amor? Mesmo quando a relação é boa, o amor é estragado pelo apego, com sua insegurança, possessividade e orgulho. E aí, quando o amor acaba, tudo que nos resta para exibir dele são lembranças de amor, as cicatrizes de apego. Como então podemos trabalhar para vencer o apego? Apenas percebendo sua natureza impermanente. Essa percepção nos liberta de sua garra. Chegamos a vislumbrar aquela que, no dizer dos mestres, pode ser a verdadeira atitude para mudar, como se fôssemos o céu, que olha para as nuvens que passam, ou livres como o mercúrio. Quando o mercúrio cai no chão, sua própria natureza faz com que fique intacto. Ele nunca se mistura com a poeira. À medida que tentamos seguir o conselho dos mestres e nos livramos lentamente do apego, uma grande compaixão é liberada em nós. As nuvens do apego se separam e se dispersam, e o sol do nosso coração compassivo resplandece. É então que começamos, em nosso eu mais profundo, a provar a exaltada verdade destas palavras de William Blake. Aquele que a alegria a si próprio ata, a vida alada de fato mata. Aquele que beija a alegria voando em velocidade, vive na alvorada da eternidade. Vou repetir. Aquele que a alegria a si próprio ata, a vida alada de fato mata. Aquele que a beija a alegria voando em velocidade, vive na alvorada da eternidade. Contemplando bem a impermanência, né? Bom, o espírito do guerreiro. Embora tenhamos sido levados a acreditar que se abrirmos mão acabaremos sem nada, a própria vida revela seguidamente o contrário. O desapego é a senda para a verdadeira liberdade. Exatamente como os rochedos da orla do mar, que açoitados pelas ondas não sofrem dano, mas são esculpidos e erodidos em belas formas. Nossas personalidades podem ser modeladas e nossas arestas mais rudes atenuadas por mudanças. Podemos aprender com as mudanças desgastantes e desenvolver uma suave, mas inabalável tranquilidade. Nossa autoconfiança cresce e fica tão maior que a bondade e a compaixão começam a irradiar de nós naturalmente e a trazer felicidades aos outros. Essa bondade é o que sobrevive à morte, uma bondade fundamental que existe em cada um de nós. Nossa vida toda é um ensinamento sobre como revelar essa profunda bondade e um treinamento para realizá-lo. Desse modo, cada vez que as perdas e decepções da vida nos ensinam alguma coisa sobre a impermanência, elas nos trazem mais perto da verdade. Quando você despenca de uma grande altura, só há um lugar possível para aterrissar: o solo da verdade. E se você possui o entendimento que deriva da prática espiritual, essa queda de modo algum é um desastre, mas a descoberta de um refúgio interno. Dificuldades e obstáculos, se adequadamente compreendidos e usados, podem muitas vezes tornar-se uma fonte inesperada de energia. Nas biografias dos mestres, você verificará, uma e outra vez, se eles não tivessem enfrentado dificuldades e obstáculos, não teriam descoberto a força de que precisavam para superá-los. Isso aconteceu, por exemplo, com Gesar, o grande rei do Tibete.
cujas aventuras compõem o maior épico da literatura tibetana. Gesar significa indomável, alguém que nunca pode ser derrotado. Desde o momento em que Gesar nasceu, Trotum, seu tio mau, tentou matá-lo. De todas as maneiras. Mas a cada tentativa, Gesar tornava-se mais forte. De fato, foi graças aos esforços de Trotum que Gesar se tornou tão grande. Isso deu origem a um provérbio tibetano chamado Trotuntru Matum Na, que quer dizer: se Trotum não tivesse sido tão mau e intrigante, Gesar nunca teria se erguido tão alto. Para os tibetanos, Gesar não é somente um guerreiro marcial, mas também um guerreiro espiritual. Ser um guerreiro espiritual significa desenvolver um tipo especial de coragem, que é, desde a sua origem, inteligente, bondosa e destemida. Os guerreiros espirituais podem ainda ter medo, mas mesmo assim, eles são corajosos o bastante para experimentar o sofrimento, para relacionar-se de maneira franca com seu medo fundamental e, sem fugir, extrair lições das dificuldades. Como nos disse Trungpa Rinpoche, tornar-se um guerreiro significa que podemos trocar nosso mesquinho desejo de segurança por uma visão muito mais vasta, a do destemor, da abertura e do heroísmo genuínos. Penetrar no campo transformador dessa visão, muito mais vasta, é aprender a se sentir em casa, em plena mudança, e a fazer da impermanência um amigo. A mensagem da impermanência, a esperança contida na morte. Olhe ainda mais profundamente dentro da impermanência e você encontrará nela uma outra mensagem, uma outra face de grande esperança, que abre seus olhos para a natureza fundamental do universo e nossa extraordinária relação com ele. Se tudo é impermanente, então tudo é o que chamamos vazio, o que significa a ausência de qualquer existência durável, estável e inerente. E todas as coisas, quando vistas e compreendidas em sua verdadeira relação, não são independentes, mas interdependentes entre si. Para os que acompanharam a leitura da Joia dos Desejos, do Ladima Padma Santen, a gente dialogou bastante sobre a impermanência e sobre o porquê que o budismo declara que as coisas são ilusórias. Porque tudo se desfaz. Então, tudo que se desfaz é impermanente. E nosso mentor sempre fala: o que é permanente? O que é eterno, imutável, que não muda em nós? Para que a gente possa caminhar em direção à nossa jornada espiritual, a gente precisa ter essa clareza do que é eterno e imutável e que não muda conosco em todas as vidas. Sigamos. Pense numa onda do mar. Se tudo é impermanente, então tudo é o que chamamos de vazio. O que significa a ausência de qualquer existência durável, estável e inerente, e todas as coisas, quando vistas e compreendidas em sua verdadeira relação, não são independentes, mas interdependentes entre si. O Buda comparou o universo a uma vasta rede composta por uma infinita variedade de joias brilhantes, cada uma delas com um número incontável de facetas. Cada joia reflete em si mesma toda outra joia do conjunto, e é de fato uma com todas as demais. Pense numa onda do mar. Vista de um modo, parece ter uma identidade distinta, um fim e um começo, um nascimento e uma morte. Vista de outro modo, a onda não existe, apenas é um comportamento da água, vazia de toda a identidade separada, mas cheia de água. Assim, quando você pensa a respeito da onda, venha perceber que se trata de algo que se tornou temporariamente possível pelo vento e pela água, e que é dependente de um conjunto de circunstâncias que são permanentemente imutáveis, e por isso são impermanentes. Você também percebe que cada onda está relacionada com todas as outras ondas.
quando observamos atentamente, nada tem qualquer existência inerente e própria. E essa ausência de existência independente é o que chamamos de vacuidade. De novo, essa ausência de existência independente é o que chamamos de vacuidade. Pensemos agora numa árvore. Ao pensar nela, você tende a pensar num objeto distintamente definido. E num certo nível, como no caso da onda, é isso mesmo. Mas quando você olha mais de perto para a árvore, percebe que, em última análise, ela não tem existência independente. Ao contemplá-la, verá que ela se dissolve numa rede extremamente sutil de relações que se estende por todo o universo. A chuva que cai em suas folhas, o vento que a balança, a terra que a alimenta e sustenta, todas as estações e o tempo, o luar, a luz das estrelas e do sol, tudo isso é parte dessa árvore. À medida que você começa a pensar mais e mais sobre a árvore, descobre que tudo no universo ajuda a fazer dela o que ela é, que ela não pode, em momento algum, ser separada de qualquer outra coisa e que a cada instante a sua natureza está sutilmente se transformando. Este é o significado que queremos dar quando dizemos que as coisas são vazias, que não têm existência independente. A ciência moderna nos fala de uma extraordinária série de inter-relações. Os ecologistas sabem que uma árvore queimando na floresta tropical da Amazônia altera de algum modo o ar que respira um cidadão em Paris, e que o tremor da asa de uma borboleta no Yucatán mexicano afeta a vida de uma samambaia nas Hébridas. Biólogos estão começando a revelar a fantástica e complexa dança dos genes, que cria uma personalidade e a identidade, uma dança que se estende longe no passado e mostra que cada assim chamada identidade se compõe de um vórtice de diferentes influências. Os físicos nos apresentaram ao mundo dos quanta, um meio espantosamente parecido com o descrito pelo Buda, na sua imagem de rede cintilante que se desdobrada no universo. Tal como as joias na rede, todas as partículas existem potencialmente como combinações diferentes de outras partículas. Assim, quando olhamos de verdade para nós mesmos e para as coisas à nossa volta, que antes tomamos por tão sólidas, tão estáveis, duradouras, descobrimos que não tem mais realidade do que um sonho. E o Buda então nos disse: saiba que todas as coisas são assim, uma miragem, um castelo de nuvens, um sonho, uma aparição, sem essência, mas com qualidades que podem ser vistas. Saiba que todas as coisas são assim, como a lua num céu brilhante, em algum claro lago refletida, ainda que para aquele lago a lua jamais se moveu. Saiba que todas as coisas são assim, como um eco que provém da música Sons e Lamentos, embora nesse eco não haja melodia. Saiba que todas as coisas são assim, como um mágico que fabrica ilusões, de cavalos, bois, carroças e outras coisas. Nada é como parece. A contemplação dessa qualidade da realidade, em que ela é similar ao sonho, não precisa de modo algum nos deixar indiferentes, desesperançados ou amargurados. Ao contrário, ela pode revelar em nós um humor cálido, uma suave e forte compaixão que mal sabíamos que existia em nós, e uma generosidade cada vez maior para com todos os seres e coisas. O grande santo tibetano Milarepa disse: ao ver a vacuidade, ter compaixão. Quando através da contemplação vemos de fato a vacuidade e a interdependência de todas as coisas de nós mesmos, o mundo se revela numa luz mais brilhante, fresca e viva, como a rede de joias com infinitos reflexos de que falava o Buda. Então, já não temos que nos proteger, nem precisamos fingir, e aos poucos se torna fácil fazer o que nos diz o conselho de um mestre tibetano. Reconheça sempre que a qualidade da vida é como a de um sonho, e reduza o apego e a aversão. Pratique a bondade com todos os seres, seja amoroso e compassivo, não importa o que lhes outros façam. O que lhes farão não tem importância quando você vê tudo como um sonho. A arte é manter intenção positiva durante o sonho. Esse é o ponto essencial.
Essa é a verdadeira espiritualidade. Então, a verdadeira espiritualidade consiste também em estar cônscio de que, se somos interdependentes de tudo e todos, mesmo nosso menor e mais insignificante pensamento, palavra e ação tem consequências no universo. Atire uma pedra num laguinho. Ela causa um estremecimento que se estende por toda a superfície da água. As ondulações se fundem umas nas outras e criam mais ondulações. Tudo está inextricavelmente interrelacionado. Acabamos por perceber que somos responsáveis por tudo o que fazemos, dizemos, pensamos. Somos responsáveis por nós mesmos, por todos e cada um no universo inteiro. E o Dalai Lama então nos disse: no mundo altamente interdependente de hoje, indivíduos e nações já não podem mais resolver muitos de seus problemas sozinhos. Precisamos uns dos outros. Devemos, por isso, desenvolver um sentido de responsabilidade universal. É nossa responsabilidade coletiva e individual proteger e alimentar a família global, amparando seus membros mais fracos, preservando e cuidando do meio ambiente em que todos vivemos.